Aqui a grande revelação é que esta vida, aquilo que você chama aqui de vida, tudo isso é parte de um grande sonho divino. Então há um grande sonho divino acontecendo. E nós acreditamos que isso é real para esse mim. Veja, a ideia de alguém presente é um pensamento. Vamos ter uma aproximação aqui hoje com você, nesse encontro, a respeito desse assunto. Quando as pessoas perguntam o que é o despertar espiritual ou iluminação espiritual, aqui nesse canal nós colocamos de uma forma muito específica, é bem singular, o significado real disso. O que significa esse despertar? O que significa esta iluminação? Significa a ciência do fim do sonho. Algo simplesmente assim, o fim desse sonho. O fato é que você leva muito a sério esse sonho, quando carrega essa ideia de que você está presente. Então você vê você presente numa experiência de vida, onde curiosamente a vida está acontecendo para você. Você não percebe que a realidade é que estamos diante de um sonho. Estamos particularizando este sonho para nós mesmos, quando acreditamos que nós temos uma vida e essa vida está separada da vida. Assim nós estamos introduzindo dentro desse sonho divino esse particular sonho do eu. Nessa ideia de que somos alguém na vida, somos alguém na experiência. O problema com isso é que continuamos vivendo dentro de uma condição onde o que prevalece é o medo. Se nos vemos como uma entidade no tempo e no espaço, nessa assim chamada vida, vendo a vida separada de nós mesmos e lutando para mantermos essa continuidade, nessa busca de alguma forma de preenchimento, de realização, de sucesso, isso sustenta uma condição em nós de presença de sofrimento. Então o ser humano, ele está sofrendo porque ele se vê como uma entidade presente no tempo e no espaço, separado da vida. E naturalmente tendo esse particular sonho de ser alguém. Então essa condição de vida no eu, no ego, é uma condição de sonho. Os antigos sábios da Índia diziam que o ser humano conhece 3 estados. O estado de vigília, que estamos vivendo, nesse sentido de ser alguém, nessa ideia desta consciência separada do mundo, da vida. Temos o estado de sono profundo e temos o estado de sonho, que a gente tem à noite durante o sono. E os sábios indianos dizem que esses 3 estados, todos esses 3 estados, sem a compreensão da verdade sobre quem nós somos, verdadeiramente quem nós somos, qual é a realidade deste ser que trazemos. Tudo isso é parte de Maya, que é um outro sonho, que é essa ilusão do sentido do eu, do ego, deste mim, presente na vida, presente na experiência do viver. Então, o que é o despertar espiritual? O que é a iluminação espiritual?
é o fim desta condição. E quando ocorre o fim desta condição, você realiza seu natural estado de ser, que é conhecido também pelos sábios indianos por Túria, o quarto estado. Não é vigília, não é sonho, nem sono profundo. É o estado de Túria, o seu natural estado de ser, onde a única realidade presente é a realidade divina, sem qualquer ilusão, sem qualquer separação. Assim, aqui nesses encontros, nós estamos trabalhando com você o fim para esta condição tão comum à grande maioria dos seres humanos. O despertar de sua natureza divina, o florescer deste ser divino, desta realidade de Deus, é o fim do eu. Isso é o fim para o ego. A felicidade é o nosso natural estado livre desta noção particular, onde o eu é esse que veio do passado, está vivendo no presente, está caminhando para o futuro. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você. Tomar ciência da realidade. Tomar ciência da verdade. A confusão, a desordem, o sofrimento, os problemas. Tudo isso está presente quando este sonho particular, que é o sonho do eu, neste grande mistério divino, que é o grande sonho de Deus. Quando este sonho do eu está acontecendo dentro desse mistério divino, nós temos o problema, nós temos o sofrimento, nós temos a ilusão deste sentido do eu na experiência da vida. Haverá sempre um nível de insatisfação. Por maiores que sejam as conquistas de alguém, esse nível de insatisfação estará lá. Essa incompletude estará lá. Porque enquanto não houver a compreensão da verdade deste ser, haverá ignorância. Veja, não é a ignorância da ausência do conhecimento de alguma coisa. É a ignorância da ausência da compreensão da verdade de ser. Então, por maiores que sejam as conquistas do ser humano ou realizações que ele obtenha, e o conhecimento que ele possa adquirir, enquanto houver a ilusão da verdade, de que esse sentido do eu, veja, isso é uma verdade nesse modelo ilusório de ser alguém. Enquanto houver a ilusão sobre esta verdade, de que esse sentido do eu é uma fraude, é uma mentira, é um engodo, é só um movimento de pensamento em crença, em razão de um condicionamento de história humana que trazemos. Enquanto isso estiver presente, estará presente esta ignorância. E, portanto, o sofrimento. O natural estado de ser é o seu natural estado divino.
Nesta relação com o outro, você não está mais numa relação com base em crenças. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. O seu reconhecimento de alguém é o reconhecimento de alguém a partir da ilusão que você faz sobre quem você é. Você tem uma ilusão sobre quem você é. Com base nesta ilusão, desta crença de ser quem você é, você reconhece o mundo à sua volta, reconhece o outro, reconhece a vida. Então fica muito simples essa compreensão de que, em razão dessa ilusão, não há verdade. E se não há verdade, não há compreensão daquilo que aqui está presente. E sem essa compreensão disso que aqui está presente, você não pode ir além desta ilusão. E, portanto, aqui está presente o problema, a desordem, o caos, o sofrimento. Então, é isso que nós temos em nossas relações. Sua relação com ele ou com ela, assim como sua relação com a vida, com as situações que acontecem, com os eventos que ocorrem. Tudo isso não pode ser claramente compreendido enquanto houver o sentido de uma identidade presente que resiste a essa experiência. Resiste porque se vê como uma entidade capaz de controlar, de gerenciar, de fazer do jeito que deseja, do jeito que quer. Veja, isso está implícito dentro deste sonho do eu, deste sonho do ego. Então isso alimenta o conflito, porque isso alimenta a separação, isso alimenta a divisão, alimenta esse sonho desta identidade egóica. Em razão disso, o ser humano está vivendo assim há milênios. Ele sonha, ele vive o seu estado de vigília e seu estado de sono profundo. É isso que nós chamamos de vida. Exatamente como os animais à nossa volta. Eles também têm sonhos, têm estados de vigília e têm estado de sono. Então, a nossa condição não é a verdade da revelação, daquilo que está além deste sonho, quando estamos vivendo dentro desta condição. Assim, o nosso empenho aqui com você, nesse canal, como também em nosso outro canal chamado Mestre Gualberto, você tem a oportunidade, nós temos centenas de vídeos lá no momento, de aprofundar esses assuntos aqui. Tomando ciência de que há sim uma realidade além deste sonho. Além deste sonho, deste eu, deste ego, deste mim, que está projetando o seu particular mundo, o seu particular sonho. Temos a possibilidade de irmos além desta condição, assim como além deste grande sonho divino. O ponto é que, repare, quando você acorda pela manhã de um sonho que você tem à noite, você sabe com muita clareza que estava sonhando. Aqui, a dificuldade nossa, dentro dessas falas, é tornar isso claro para você de que você está apenas dentro de um sonho. Você sai de um sonho, que é o sonho que você tem à noite, para um sonho chamado vigília. Depois dorme, tem de novo outro sonho e sai de novo para o estado de vigília. Depois dorme, sonha e sai para o estado de vigília. E isso se repete, vez após vez após vez.
Passam-se dias, meses, anos, e você jamais percebe que, na verdade, você está sonhando. O acordar ou o despertar é o fim para esta condição. É o fim para essa ilusão de uma entidade presente, de uma identidade presente, nesta absurda confiança de que pode controlar o que acontece. Isso não é um fato, isso não é real. A verdade é que não controlamos absolutamente nada. Não há alguém presente que controle qualquer coisa. Você nasceu num belo dia, irá morrer num belo dia. Está vivendo um belo momento. Você não controla o que ocorre, o que acontece. Quer você o considere belo ou feio. Você não controla sua vida, não controlou o momento do seu nascimento, nem sabe o momento de sua morte. Você não controla absolutamente nada. Você não sabe o que é nascer, você não sabe o que é viver e você não sabe o que é morrer. Você não tem controle absolutamente de nada. É só a ideia, a crença, a ilusão, a busca nesse medo, nesta grande insegurança de tentar resolver, de tentar dar soluções a problemas, de tentar controlar. Assim nós passamos 70 anos de nossas vidas neste sonho, nesta ilusão. Será possível acordar deste sonho? Será possível termos uma visão da realidade da vida, como ela acontece, nesse momento? A vida como ela acontece nesse momento, uma aproximação da visão do que ela representa, só é possível quando não tem alguém nesse pensamento sobre ela, na ideia, na conclusão, na crença, na tentativa de resolver ou fazer algo com ela. Me refiro à vida. A vida como acontece sem o sentido do eu, do ego. Uma vez acordado, é perceber isso. Uma vez acordado, livre, é tomar clara ciência disso. Então, a ciência disso é a vida na vida. Não é alguém que toma ciência disso. Não é alguém que sabe o que é isso. Isso está presente quando alguém não está. Então, reparem o que estamos sinalizando para você dentro de todos esses encontros. Uma vida livre desse sentido do eu, do ego, é o estado natural de ser, que é Túria. O quarto estado possível, o estado do sábio, o estado daquele que está realizado. Ele não está realizado porque realizou alguma coisa. A realização está presente e o seu estado é o natural estado de ser. Isso é realização. Não é alguém realizado, é a realização. Exatamente quando não há alguém. Se não há alguém, não existe mais esse sonho particular do eu. Então, tudo que temos é uma visão clara deste grande sonho divino. Repare que quando você sonha à noite e tem um breve vislumbre de que aquilo é um sonho, em geral, você ou acorda ou se sente muito livre em perceber que nada daquilo é real.
Nesta aproximação da realidade deste ser, que é a revelação daquilo que você é em sua natureza divina, você tem a ciência de que está em um grande jogo, e esse jogo é o jogo de Deus. E está tudo certo nesse jogo. Por mais estranho que pareça ter que ouvir isso, mas é exatamente assim. Não há nada fora errado, fora do lugar nesse esquema, neste sonho. Apenas enquanto o sentido ilusório de alguém estiver presente, haverá um particular sonho. E nesse particular sonho, os problemas estão presentes, as dificuldades estão presentes, o sofrimento está presente. A vida, ela é como ela é. Não há sofrimento na vida. Ela tem sua forma de expressão. Mas sua forma de expressão está dentro deste grande sonho divino, ao que você não pode controlar ou avaliar a partir dos critérios deste centro ilusório que é o ego. Você nada sabe sobre esse grande esquema divino, sobre este grande sonho de Deus. Então, toda essa noção de justiça e injustiça, de certo e de errado, de bem e mal, é algo dentro do critério de uma ilusória identidade que vê o mundo a partir do seu particular sonho, carregado de crenças, conceitos, opiniões, avaliações e julgamentos. Porque a grande verdade é que esse grande esquema divino, esse grande sonho de Deus, nele, tudo é o que é. E está tudo no lugar. Está tudo no lugar porque você não pode alterar isso. Está tudo no lugar porque tudo é como é. A beleza desse encontro com a verdade deste ser, desta realidade divina, veja, é um encontro que ocorre quando o sentido do eu desaparece. Não se trata de alguém tendo esse encontro. E quando esse sentido do eu desaparece, porque esse encontro está presente, a beleza disso é a ciência clara de que tudo, absolutamente tudo, ocorre segundo a vontade divina, segundo esta realidade de Deus. Este é o seu sonho. Veja, quando usamos aqui a expressão Deus, não estamos nos referindo a esse Deus que nos foi ensinado pela religião, pela filosofia, pelo espiritualismo, pela espiritualidade. Estamos falando de algo inominável, indescritível, inalcançável pelo pensamento e que está fora de tudo aquilo que o pensamento tem produzido e está falando a respeito desta realidade. Esse contato com a realidade divina é o contato com aquilo que é indescritível, inominável, inalcançável pelo pensamento. Então, isso é o despertar espiritual, real. Eu disse exatamente isso, o real despertar espiritual. Não é o contato com extraterrestres, não é o contato com experiências místicas, não é o despertar espiritual de alguém, não é aquilo que alguém possa descrever como sendo o seu despertar espiritual. Quando as pessoas dizem, no dia que eu despertei, veja, aqui não se trata de uma experiência, de algo que você tem e depois pode relatar a respeito, ou contar sobre isso.
A verdade do despertar espiritual não é o despertar espiritual de alguém, é o fim exatamente desse alguém. Não é alguém que se ilumina, é a realização presente quando não há alguém. Não fica alguém na iluminação, como não fica alguém no despertar. Há só o despertar. Esse é o contato com a realidade daquilo que é inominável, indescritível, inalcançável pelo pensamento e, portanto, não faz parte de qualquer experiência de alguém. Contato com a verdade divina é a ciência de ser. Isso é o fim de tudo aquilo que o pensamento pode alcançar, ou imaginar, ou idealizar, ou projetar. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal, e também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para conhecer também o nosso outro canal. Temos centenas de vídeos, estamos trabalhando isso ali com você. Como aqui dentro desse canal. Além disso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Então, sábado e domingo, nos voltamos para uma compreensão, para uma aproximação através de perguntas e respostas, através desse contato também com a meditação. Temos a oportunidade de olhar para isso, para o despertar para esse estado natural, que é Túria, que é a verdade do seu ser. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite. Aqui na descrição do vídeo temos o nosso link do WhatsApp para esses encontros online. Aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. E dá uma olhada também lá em nosso outro canal, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. A compreensão da verdade sobre quem nós somos é o fim do medo. Isso é o fim da morte. Isso é a compreensão da vida. Para compreender a morte é necessário internamente, psicologicamente, compreendermos a verdade sobre quem nós somos.